Nocturpianos e Nocturpianas, Mestre Vitão aqui, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre como evitar que a sua mesa de RPG morra. Então, Marcel, roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e caso você se interesse por vídeos como este, então você também vai gostar da nossa comunidade para mestres de RPG e você pode saber muito mais detalhes clicando aqui embaixo. Muitos conteúdos sensacionais para você, além como, claro, um bate-papo diário sobre as mesas que estão sendo narradas, dicas, dúvidas e tudo isso com mestres extremamente experientes e que estão lá para você, para te ajudar. E justamente por isso, alguns temas que surgem geralmente nas mentorias e nas one-shots em que a gente faz na academia é aquela situação em que a mesa de RPG começa a definhar e ela vai lentamente morrendo, até que ela morra, até que ela surja, até que as pessoas comecem a faltar, até que ela suma totalmente, e aí as pessoas não querem mais falar dela, e aí ela vai, até que você como mestre tem aquela dificuldade de falar, gente, vou ter que fechar a mesa. Muitas vezes isso é muito triste, porque nós como mestres temos uma ideia para a aventura. A gente sabe o que quer que aconteça, a gente visualiza todo o futuro, a gente vê como os personagens estão agindo, a gente já sabe desafios, a gente olhou os backgrounds e colocou todos aqueles pontos em comuns. E aos poucos os jogadores vão morrendo, vão definhando, vão indo embora e eles simplesmente não querem mais saber desta aventura. É uma situação meio triste, mas que pode ser evitada. Então, qual que é um primeiro ponto aqui interessante de saber? Existem alguns motivos pelos quais uma mesa de RPG morre. E esses alguns são vários, na verdade. E ele não é só uma questão de prioridade. Porque todos nós temos 24 horas no dia. Seja eu, seja o Jeff Bezos, todos nós temos esta mesma quantidade de tempo. Se uma pessoa falta na sua mesa é porque ela foi fazer alguma outra coisa. E é uma questão de prioridade, ela começou a priorizar outra coisa, certo? Mas nem sempre é só essa questão de prioridade, não é porque necessariamente aconteceu algo mais importante na vida da pessoa. Pode ser, muito comumente, porque alguma coisa na aventura não apeteceu aquele indivíduo que está querendo sair da mesa. E geralmente quando um sai, começa um efeito avalanche em que a galera começa a sair também. Ah, mas eu não tenho que evitar ao máximo e segurar todos? Não, muitas vezes tem aquele jogador meio, como que é, Siri, eu não sei, que você coloca um balde desse monte de bicho, a hora que um tenta sair ele puxa o outro, né? Mas a questão aqui é que esses jogadores vão sair por vários motivos, alguns deles sendo falta de tempo, alguma coisa nova surge na vida e a pessoa não pode jogar. Um segundo, porque ela realmente perdeu o interesse, ela não se conectou com a história, ela não gostou do sistema, etc. Um terceiro, porque ela não gostou das pessoas ali da mesa. Ela não se envolveu, RPG é sobre amizade, né? Então se você não gosta das pessoas com quem você tá jogando, você não vai querer jogar. Um quarto é porque ela mudou de gosto, ou porque agora ela quer fazer outras coisas com o tempo dela. Uma cinco é porque ela acha que agora ela amadureceu e não é mais pra ficar jogando RPGzinho, muito embora RPG seja uma das coisas mais maduras que pode fazer, porque ela te desenvolve muito como pessoa. Então existem vários motivos. Mas existem também formas de evitar que isso aconteça, caso você ainda queira aquele jogador na sua mesa. E vamos falar aqui de 5 deles, sendo o primeiro, agenda. A agenda é o melhor amigo do mestre e de uma mesa de RPG, a melhor amiga, no caso. E por que isto é verdade e é fato? Vê se este é o seu caso. Você monta um grupo, se já aconteceu com você, né? Você monta ali o pessoal, gostam de jogar, todo mundo se anima, e aí você pega, vocês conseguem com muita dificuldade marcar uma primeira sessão, e quando vocês marcam a primeira sessão, cria os personagens, começa ali a aventura, talvez, todo mundo fala, beleza, quando que é a próxima? Aí vocês começam a tentar agendar. Putz, vamos na segunda que vem? Ah, segunda eu não posso, vamos na terça. Putz, e se for no sábado? Não, vamos pra outra semana, sei o que, beleza. E de repente você marcou a próxima sessão pra daqui 2 semanas, pra daqui 1 mês. Aí começa a se aproximar daquele dia, e adivinha, as pessoas começam a esquecer que ela tinha a sessão, ou elas tinham outro compromisso, e elas não vão poder comparecer, porque surgiu este outro compromisso, e elas não lembraram que tinha um RPG, porque elas começam a jogar um pouco de lado. Porque não está claro, não está organizado a frequência de como tudo isso vai funcionar. Então, o que você como mestre e como jogador também para a sua mesa pode estabelecer com o mestre é que vocês tenham um dia, um horário e uma frequência fixa onde os jogos acontecem. Semanalmente, quinta-feira, 7 da noite, ou quinzenalmente, às sextas, às 6 da tarde, ou uma vez por mês, domingo, a tarde inteira. Determine com clareza como que vai funcionar, e aí todo mundo vai estar ciente de que aquela mesa está para acontecer e todo mundo vai se organizar para isso. E aí, segunda dica que está vinculada com a primeira é lembrar que a sessão vai acontecer. Sim, muitas vezes a pessoa esquece, você às vezes como mestre esquece, muitas vezes os jogadores esquecem. Não porque eles não dão valor, mas porque muita gente não tem uma agenda clara de todos os compromissos do dia a dia, todos os horários, etc. Normalmente as pessoas elas sabem que elas precisam acordar até o horário, trabalhar, chegar em casa e ver o que faz. Mais ou menos isso, na maioria. E não tem nada errado com isso, faz parte. É uma coisa talvez cultural, não sei. Mas o ponto é que para que sua mesa de RPG realmente aconteça, é preciso esse lembrete.
E com que frequência você faz esse lembrete? Este lembrete eu acho que é interessante fazer 4 vezes, por incrível que pareça. O primeiro é quando acaba uma sessão. Acabou a sessão, você fala, ó, a próxima sessão é dia X, horário tal. Beleza, todo mundo de acordo. Aí o próximo lembrete é uma semana antes, caso a sua mesa seja quinzenal ou mensal, para que as pessoas se lembrem ali de que ela está chegando. O terceiro lembrete é um dia antes. E o quarto, obviamente, é no dia. Nossa, mas eu vou falar no dia anterior e no dia? Vai, porque geralmente as pessoas esquecem. Então, use esses 4 lembretes, que aí você tem mais garantia de que todas as pessoas estarão por lá. Perceba que essas 2 dicas são só sobre horários e prioridades. Agora a gente vai começar a falar de um outro tema, entrando aqui já na terceira dica, que é a seguinte. Entenda que um RPG é sobre os jogadores, não é sobre você. O que isso significa? Que, mestre, por mais incrível que seja a sua história, por mais épica, por exemplo, que seja a história que o Tolkien criou, ela não valeria nada se os personagens ali do caminho não tivessem envolvidos e interessados na jornada. Eu ia falar curtindo, mas eu acho que o Frodo não gostou muito de ir pra Mordor. Então, por que isso é tão importante? Porque se o jogador chega na sua mesa, mas ele não sente que ele é um protagonista, ele sente que o protagonista é o mestre e o mundo, e ele está ali sem nenhum poder de ação, apenas sofrendo as consequências do mundo que o cerca, então isso pode ser um problema, porque a pessoa fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu já me sinto assim no meu dia a dia. Aqui eu quero sentir que eu posso influenciar as coisas ao meu redor, ao tomar decisões e ao vê-las acontecendo logo em seguida, né? Ao estar em situações de risco, em que eu me arrisco, mas eu percebo que isso tem consequência. Portanto, entenda isso, que você como mestre vai ter que trazer este papel de protagonismo ao jogador. E caso ele não sinta isso pode ser um problema. Se, portanto, você está sentindo na sua mesa que o pessoal tá meio desanimado, estufa o peito, toma uma dose de coragem, converse com cada um e fala, você está sentindo que você é um protagonista, que você está podendo influenciar o destino da mesa, sim ou não? E com este feedback, você vai entender se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Uma quarta dica é você ter consciência e saber e estar fazendo isso, que é colocar as histórias dos personagens envolvidas na sua história principal. Significa que você vai pegar aqueles backgrounds, aquelas histórias de origem de 200 páginas e colocar todos os pontos? Não. Muitas vezes não. Mas a pessoa tem que se sentir envolvida. O personagem dela tem que estar envolto ali, interessado na missão que está acontecendo. Senão a pessoa se sente um pouco deslocada. Fala, meu personagem é um anão que quer passar a vida dele inteira nas minas e ele tá fazendo o que nessa floresta élfica que não tem nenhuma influência lá? Neste caso, por exemplo, você pode colocar que a floresta élfica pode estar ameaçando aquela montanha. O ponto é, a história ela precisa ser pessoal. Se você conseguir criar uma história que é pessoal para cada um dos personagens, o jogador, ao se envolver com o personagem dele, vai se envolver pessoalmente também com aquela história. Falar, eu preciso resolver isto, senão o meu personagem não vai conseguir realizar o que ele quer, senão o motivo, a motivação, aí, o objetivo dele não pode ser realizado. E para isso, claro que essa dica tem um pré-requisito, que é, todos os personagens da sua mesa, eles precisam ter uma motivação, clara, certo? E isso é muito importante para que possa ser estabelecido e possa acontecer. Então, mais uma vez, chama os jogadores e fala, qual que é a motivação do seu personagem? E isso vai resolver essa questão, porque aí você vai poder inserir essa questão aqui na história e aumentar aí o ânimo deles. E agora o quinto ponto é que um dos momentos mais importantes de uma mesa de RPG para garantir que ela exista é o momento entre as mesas, ou seja, é o tanto de interação e conversa que acontece entre uma sessão e outra. Porque às vezes a sessão demora 1 semana, 2 semanas, 1 mês, acontece muita coisa nesse período. Então é interessante que as pessoas se mantenham vinculadas, nem que seja para falar sobre qualquer coisa, mas se possível falar sobre a mesa em si. Então você como mestre ou como jogador que quiser dar um ânimo também, faça um grupo ali de todos os jogadores e mantenha ele atualizado, mandando memes que seja, mandando coisas engraçadas, mandando coisas sobre a história, mandando coisas sobre RPG, deixando a galera ali no hype pra jogar mais uma vez, ou simplesmente jogando qualquer coisa que você quiser, qualquer assunto, falar alguma coisa que aconteceu, enfim, torne-se amigo aí desse grupo, faça com que esses jogadores e mestre sejam de fato pessoas próximas, porque aí sim eles vão querer estar sempre juntos para conduzir uma aventura divertida de RPG. Fechou? Então, eu geralmente uso essas 5 mesas, elas têm sido muito fortes, muito importantes para garantir que a mesa vá até o final, para garantir que a campanha se encerre e tem dado muito certo nas mesas que eu tenho narrado. Então, recomendo bastante você usar essas dicas caso você esteja nessa situação. E claro, se quiser ver mais dicas para mestres de RPG, clique em algum desses vídeos aqui em cima e aprofunde-se ainda mais nessa linda arte. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.